Federal. Aí você vai ter que saber, né, a competência. Nós temos aqui uma matéria só de competência. Tranquilo? Intervalo, né? Ok? Senhores, vamos lá? Providências do Procurador-Geral de Justiça. Providências do Procurador-Geral de Justiça. Tá. Ok? Senhores, providências do Procurador-Geral de Justiça. Veja bem, senhores. Então, nós temos o seguinte, que o Ministério Público pede o arquivamento ao juiz, o juiz discorda, manda para o Procurador-Geral de Justiça. Isso, para nós, não tem mais dúvida. Eu não posso jamais marcar na alternativa que o juiz mandará de volta para o juiz, para o Ministério Público, tá bom? Quando esse inquérito chegar no Procurador-Geral de Justiça, ele vai tomar uma das seguintes providências. Vamos lá? Oferecer denúncia diretamente. Oferecer denúncia diretamente. Pessoal, quando eu falo oferecer denúncia diretamente, significa que o procurador-geral, promotor de justiça, juiz, arquiva o inquérito, juiz, negativo, manda para o PGJ. É como se o PGJ fizesse o seguinte, ó, o PGJ lê o inquérito policial, concorda com o juiz, claro que concorda com o juiz não arquivou, o CPP falou para o PGJ, ué, você não é o chefe do MP? Então você denuncia, ué. Você mesmo faz a denúncia. Quando eu falo denúncia diretamente, é ele próprio. Lembra que eu falei que a promotora de Campo Verde pediu arquivamento, o juiz mandou para o PGJ. Mandou o quê? O inquérito para cá. O PGJ, ele faz a denúncia e devolve para o juiz. Já com a denúncia, devolve lá para Campo Verde. É assim que funciona, tá ok? Outra providência do PGJ indicar outro órgão do MP, para oferecer a denúncia. Indicar outro órgão do MP para oferecer a denúncia. O cara é chefe, o cara tem muito trabalho. Ele não tem condições dele próprio sentar no computador dele e fazer a denúncia. O CPP deu uma segunda hipótese, uma segunda saída para ele. O PGJ, você não pode jamais devolver para o mesmo promotor. Se o promotor aqui, ó, ou a promotora é a Maria, pediu arquivamento, o juiz discordou, mandou para o PGJ, o PGJ pode, ele mesmo denuncia, você não é o chefe do MP no estado todo, então você denuncia. O PGJ não quer ele mesmo fazer a denúncia. Pode o PGJ devolver para a Maria, para o mesmo promotor? Não. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Vai estar assim para você, ó. Se o Procurador-Geral de Justiça concordar com o juiz no que tange ao arquivamento do inquérito policial, poderá o Procurador-Geral de Justiça devolver ou determinar ao promotor originário que ofereça a denúncia. Falso. O que ele pode fazer é indicar outro órgão da administração pública. Falso. Outro órgão do próprio Ministério Público. Senhores, outro órgão é a mesma coisa que falar outro promotor. Promotor no Ministério Público, ele é um órgão. Por isso que fala outro órgão. A promotora não quis denunciar, a chefe
acha que tem que denunciar, a chefe não pode devolver para ela, mas pode mandar para o outro. Entendeu ou não? Tá bom? Oi? Tá. Esse outro promotor, vamos perguntar para você, ele está obrigado a denunciar ou ele pode manifestar igual ao anterior? Porque o anterior não quis denunciar. Esse outro, ele está obrigado. Este outro indicado pelo ministério, pelo chefe, está obrigado a oferecer denúncia. Tranquilo? Ou seja, ele não tem a mesma discricionariedade que o primeiro, que pôde pedir o arquivamento. Esse outro não pode pedir o arquivamento, porque presume que o chefe já leu o inquérito e entendeu que deve ser oferecida a denúncia. Ó, é a terceira hipótese. Pode, ele falou, não concordar? Pode. Insistir no pedido de arquivamento. Que é essa hipótese que o colega perguntou. E se o PGJ não concordar com o juiz? Ele está dizendo o seguinte, ó, o PGJ também acha que tem que ser arquivado. Neste caso, o PGJ vai insistir no pedido de arquivamento. Insistir é ratificar. Insistir é confirmar. Insistir no pedido de arquivamento, vírgula, devendo o juiz acatar e arquivar o inquérito. Não. O colega perguntou, não tem como o juiz buscar mais alguém acima? Não. Porque a instância máxima do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral da República não pode? Não. Porque o Procurador-Geral da República não manda no Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Ele não tem nada a ver com o Ministério Público Estadual. Promotor de Campo Verde pediu arquivamento, o juiz discordou, mandou para o chefe falou, ô juiz, o que você quer? Não tem que denunciar mesmo. Bota no envelope e fala assim, arquive. Vai ficar putinho, vai ficar o que quiser, mas tem que arquivar, tá bom? Vamos lá? Caiu no CESP 2013, lá na Bahia, esse tema. Julgue os itens subsequentes no que concerne à legislação processual penal. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. O juiz poderá discordar do pedido de arquivamento do inquérito policial requerido pelo Ministério Público. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, vírgula. Oportunidade em que encaminhará os autos ao Procurador-Geral. Verdadeiro. Tem aqui verdadeiro. Apesar de ele não ter falado de quê, mas é o Procurador-Geral. Seria errado se ele colocasse assim, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Fazenda, Procurador-Geral da União. Ele colocou Procurador-Geral. Ele está se referindo ao Procurador-Geral de Justiça. Vírgula. E, caso este insista no pedido de arquivamento, o juiz será obrigado a arquivar o inquérito. Tudo verdadeiro. Foi o que nós falamos, inclusive, a terceira hipótese, tá bom? Oi. Esse trâmite tem prazo? Não. É enquanto não prescrever o crime. O prazo seria da prescrição. Enquanto não prescrever, beleza. Valor probatório. Valor probatório. Valor probatório do inquérito. Valor probatório do inquérito. Eu vou contextualizar aqui para você entender o que nós vamos estudar. Pessoal, você já sabe que esta fase é o inquérito policial. Você já sabe que o delegado faz uma série de tarefas chamado de diligência. Tanto é verdade que ele pode até requisitar às operadoras localização de vítima ou suspeito naquela situação. O delegado de polícia, melhor, o inquérito policial, depois dele, veio o processo. Esse processo vai terminar numa sentença. Pode condenar ou absolver o cara. Muito bem. Esse tópico está dizendo o seguinte,
essas provas que foram produzidas aqui, ela tem valor ou não? Por isso que fala valor probatório. Tá certo? Aí vão questionar para os senhores se esse valor, ele é absoluto ou se ele é um valor relativo. Entendeu? Coloca aí, ó. Tem valor, as provas produzidas no inquérito, têm valor relativo. As provas produzidas no inquérito têm valor relativo. Vamos entender por que fala valor relativo? Senhores, para que vai ter processo? Se tivesse valor máximo, chamava-se absoluto. Se tivesse valor máximo, senhores, não precisaria de processo. Bastaria no fim do inquérito já ter uma sentença, já que o valor era máximo. Só que isso não pode acontecer, porque o inquérito policial tem contraditório ou não tem contraditório? Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Por isso que não pode aqui ter uma sentença condenatória, ou até mesmo absolutória. Aqui no final, não. No início, não. Ou no final do inquérito. Se não pode ter uma sentença, é por isso que tem o processo. Aqui, o João da Silva foi uma testemunha ouvida pelo delegado. No dia da audiência, lá em juízo, o João da Silva vai ser ouvido de novo. Ele vai falar para o oficial de justiça, quando o oficial de justiça for na casa dele. Ele vai dizer: oficial de justiça, de novo, eu tenho que depor sobre esse caso? Eu já falei tudo o que eu sabia. Não tem por que eu falar de novo. Está tudo lá. É a mesma coisa. O oficial de justiça pode até explicar para ele: sim, mas aquele depoimento que o senhor deu não tem valor absoluto. Ah, você está dizendo que meu depoimento não valia nada, você está dizendo que eu menti. Não, o seu depoimento valeu para o Ministério Público oferecer a denúncia. Por isso que fala que ele tem valor relativo. Porque existe valor sim, porque é com base no inquérito policial que o Ministério Público oferece a denúncia. Se esse cara falou que ele viu o João da Silva atirando, na denúncia o Ministério Público vai falar: a prova da autoria encontra-se no depoimento do João da Silva. Só que aí, senhores, esse depoimento, para ser utilizado na sentença, ele tem que ser reproduzido perante o Poder Judiciário. Opa, para aí. Se ele vai ser reproduzido, por isso que não tem valor absoluto e o valor é relativo. Relativo é aquilo que presta para alguma coisa e não presta para outra. Ok? Se cair para o senhor dizendo que o valor sobre o inquérito policial indica a alternativa correta, vai estar lá. Letra A. O inquérito policial, as provas produzidas durante o inquérito policial não possuem qualquer valor probatório. Vírgula. Uma vez que o inquérito não tem contraditório e ampla defesa. Falso. É verdade que não tem contraditório e ampla defesa, mas daí dizer que o trabalho do senhor não vale nada, dizer que a prova produzida aqui não tem valor nenhum, falso. Letra B. As provas produzidas na fase do inquérito policial, vírgula, por apresentar valor absoluto, vírgula, serve para fundamentar uma sentença. Falso. Ok, senhores? Indiciamento. Indiciamento. É ato fundamentado, vírgula, privativo da autoridade policial, vírgula, onde constará a materialidade, vírgula,
circunstâncias e autoria. Pessoal, os senhores ouviram muito isso aqui, ó. Pessoal, no inquérito policial, o sujeito ele é réu, é isso? Não. Ele é investigado. Ou isso, indiciado. O indiciado é um ato que ocorre em razão do indiciamento. Sumiu aqui esses aparelhos todos aqui, no dia de hoje. Todos nós seremos investigados. O investigado, senhores, é aquele sujeito que paira sobre ele, pesa sobre ele uma suspeita. Ainda que não tenha os elementos seguros indicando para ele, mas paira uma suspeita. Ora, se sumir esse computador, todos nós somos suspeitos, nós que estamos aqui. Instaura-se inquérito policial porque sumiu aqui os aparelhos. Todos nós seremos investigados. As provas serão produzidas. O delegado vai ouvir todo mundo, vai perguntar para ele, que hora que você saiu? Ah, eu saí faltando uns 20 minutos. E você? Faltando uns 10 e tal. O delegado vai olhar a filmagem, vai ver a verdade. Aí o delegado vai chegando. E você, Marciano, que eu fui o último a sair, porque eu tive que ficar aqui, eu tive que apagar o quadro e tal. Ó, eu fui o último a sair, o delegado olha na filmagem, verifica que eu entrei sem mochila e saí com uma mochila. Mas ninguém viu eu pegando o aparelho. As provas indicam, as provas apontam para mim como o autor do fato, pelos indícios. Você foi o último a sair, Marcelo. A filmagem indica que você entrou sem bolsa e saiu com a bolsa, a mochila. Ao perguntar, ao ser questionado o que estava na mochila, não soube responder com segurança, piriri parará. Razão pela qual o indicio como autor do furto. Senhores, os senhores que eram simples investigados, e eu também era simples investigado, eu passo agora a ser chamado de indiciado. É isso. Eu poderia dizer que indiciado é aquele que as provas apontam para ele como o autor do fato. É o sujeito que as provas apontam para ele como o autor do fato. E aí veio a Lei 12.830, essa lei tem 6 artigos, o senhor tem que ler esta lei, né? Essa lei que trouxe os requisitos do indiciamento. Eu já sei o que é indiciado. O indiciamento agora, ele, diz essa lei, ele é um ato do delegado. O indiciamento é um ato privativo. Tudo isso você escreveu. Senhores, o que é privativo? Próprio. Os caras, dá para montar 1 bilhão de questões aqui, só com essa palavra privativo. Você quer ver? Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. Poderá o Ministério Público determinar ao delegado que proceda ao indiciamento de determinado investigado. Falso. O promotor, você não pode mais, a partir de 2013, determinar ao delegado que faça o indiciamento, porque o indiciamento é um ato próprio, é um ato privativo que sai livremente da cabeça do delegado. Isso que quer dizer privativo. Ministério Público não pode agora determinar o indiciamento. Como é que era antes de 2013? O delegado não tinha segurança, pessoal. Ele fazia uma investigação, não conseguia apontar para ninguém. A hora que chegava na promotora, a promotora fazia assim, ó, devolvo o inquérito policial
para que o delegado proceda ao indiciamento do investigado fulano de tal. Chegava lá na delegada, mesmo ela não tendo segurança, não tendo convencimento próprio, ela tinha que indiciar porque o promotor, o juiz mandou. Veio o Congresso e falou assim, negativo, promotor, você pode mandar instaurar, mas não indiciar. Daí dá para montar outra questão. Letra B, a Lei 12.830 vedou o Ministério Público de determinar a instauração do inquérito policial e o indiciamento. Falso. A lei não vedou, não proibiu o Ministério Público de mandar instaurar. A lei só proibiu o Ministério Público de mandar indiciar. O Ministério Público, quem é você? É você que analisa as provas do inquérito, promotor? Não. Quem analisa é o delegado. Então é ele que vai dizer se existe provas ou não para indiciar alguém. Sabe por quê, pessoal? Porque a própria lei falou, delegado, agora esse indiciamento, ele tem que ser fundamentado. Ato fundamentado privativo. O que é um ato fundamentado no processo penal? Fundamentar significa explicar, significa expor as razões, significa justificar. Ô delegada, com base em que você está dizendo que é o Marciano Xavier que furtou o negócio? Tirou isso da sua cabeça? Ela vai dizer não, com base na filmagem, com base nas testemunhas. Quando você explica, você está fundamentando. Agora, delegado, o ato é seu, só que agora trouxe um requisito. Se até 2013 você podia falar assim, ó, indicia o Marciano Xavier e não precisava dizer por quê, agora você tem que dizer por que indiciou. Porque ao responder o porquê, você está fundamentando. Este fundamento é em 3 vertentes. Fundamento no que tange a materialidade, fundamento no que tange as circunstâncias e fundamento no que tange a autoria. Sabe como que fica juntando tudo? O delegado de polícia, você pode, livremente, de acordo com a sua convicção, indiciar ou não o sujeito. Agora, se você indiciar, delegado, você tem que analisar as provas e mostrar a materialidade. Ô delegado, como é que você está dizendo que trata-se de homicídio? Porque o laudo descrito nas folhas 125, assinados pelo médico fulano de tal, indica que a morte se deu pelos tiros. Ele indicou a materialidade. Circunstância é a maneira como o crime foi praticado. Senhores, se eu furtar aquele computador, o furto é um fato. Se eu arrombar essa porta para furtar, o arrombamento não é a materialidade. O arrombamento é a circunstância. Circunstância é a forma como um crime foi praticado. Ô delegado, com base em que você está dizendo que o crime ou homicídio foi praticado mediante envenenamento? Com base no laudo do perito, assim, as circunstâncias. A autoria, quem fez. O delegado vai dizer onde que ele tirou, quais as provas e que demonstram quem praticou, como praticou e o que praticou. Esse aqui é o que, esse aqui é como e esse aqui é quem. Alguém, de alguma forma, praticou determinado crime. Isso vai ser mostrado no indiciamento. E aí, para terminar, senhores, indiciamento só é possível na fase do inquérito policial. Depois do inquérito policial, ainda que tenha processo, não pode ter indiciamento. Como assim, Marcelo? Imagina os senhores que um delegado, ele analisou o inquérito e falou o seguinte, ó, não há elementos seguros a apontar para determinada pessoa, vírgula, razão pela qual deixo de indiciar o investigado.
Eu, investigado, falo, oba, não fui indiciado. Chega lá na promotora, a promotora falou assim, eu não estou nem aí se você indiciou ou não, delegado. Quem manda na ação penal sou eu. Mesmo não tendo sido indiciado, a promotora pode me acusar? Pode. Mesmo na ausência de indiciamento, a promotora vem e denuncia o sujeito. Lembra que eu não fui indiciado. Aí vai para uma festa, na onde está o delegado, e começa a conversar com o delegado. O delegado falou, doutora, investiguei pra caramba aquele caso lá e não consegui achar prova de que foi o fulano de tal o autor do crime. O Ministério Público, pois é, delegado. E aquele cara já está respondendo o processo, porque eu toquei uma denúncia nele. O delegado fica com vergonha, pode chegar na delegacia, o delegado no outro dia, e falar assim, ó, agora eu vou indiciar, porque como o Ministério Público acusou, agora eu vou indiciar. Negativo. Por que você não indiciou lá atrás? Ó? Porque agora a jurisprudência fala, o delegado, você pode indiciar, mas durante a fase do inquérito. Terminou o inquérito, mesmo que tenha denúncia, que é algo mais pesado do indiciamento, você não pode dar ré no processo para indiciar, ok? Isso. O indiciamento é imprescindível para a denúncia? Não. O Ministério Público, tendo ou não indiciamento, ele pode acusar. Tá? Senhores, desarquivamento do inquérito policial. Deixa eu só passar por uma questão de indiciamento para ver se ficou claro para os senhores, tá? Para você dizer se é verdadeiro ou falso. O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial. Verdadeiro. Sabe o que? Ele bateu em todos os pontos. Só não falou fundamentado. Mas ele disse, o indiciamento é ato próprio. Próprio é igual privativo. A ser realizado durante a fase inquisitorial. Fase inquisitorial é a fase do inquérito policial. Verdadeiro. Vamos ver se tem mais uma aqui. Vamos lá? Esse aqui, só para você dizer se é verdadeiro ou falso. Vou direto na questão. Por substanciar, que significa caracterizar, por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal, ato próprio do inquérito policial, vírgula, é possível indiciamento pela autoridade policial após o oferecimento da denúncia, mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo ACO. Você não quer nem saber quem que é esse cara ACO, mas você sabe que é, entendeu? Uma coisa você sabe, que esse trem está errado, porque se já tem processo, não pode ter indiciamento. Desarquivamento do inquérito policial, vamos lá? Desarquivamento, terminando o inquérito policial agora, desarquivamento do inquérito policial. Senhores, juiz arquivou o inquérito policial. Imagina o seguinte, aquela situação, né? Imagina que eu pratiquei um furto contra a colega. Tá? A única testemunha do furto não foi encontrada pelo delegado para prestar depoimento. A vítima não descreveu com segurança as características do sujeito, porque ela falou que ficou muito abalada no momento. E quando fez o reconhecimento, ela falou, ó, parece,
Mas não dá para afirmar com certeza que é o Marciano Xavier. A única testemunha, senhores, não foi ouvida. Em razão disso, o Ministério Público, o delegado terminou o inquérito policial. O Ministério Público pediu e o juiz arquivou. 3 anos depois, ela volta do exterior. E aí, a vizinhança vai dizer, ó, delegado veio aí umas 10 vezes na sua casa. Ela não tem nada a temer, ela falou, vou lá ver o que é, concorda ou não? Ela vai lá e pergunta para o delegado, o que foi, delegado? Que o senhor foi lá na minha casa, tal? Qual é o seu nome? Fulano de tal. Onde você mora? Tal lugar. Ah, sim. Consta aqui que você foi testemunha de um furto. É verdade, delegado, agora que eu estou lembrado. Senta aqui. E já começa. No computador. Compareceu, né? Já fala para o escrivão, né? Qual é o depoimento dela? Compareceu nesta data, fulano de tal, RG, CPF. E declarou o seguinte, que de fato presenciou um furto, assim, assim, e descreve. Aí vem o reconhecimento. Apresentadas várias fotos de suspeitos, a declarante reconheceu como sendo o Marciano Xavier o autor do fato. E eu estou de boa, pessoal. Sabe por que eu estou de boa? Porque meu inquérito policial já foi arquivado. Ela apareceu depois. Aí vem a questão. Será que pode ser desarquivado? Será que não pode? Vamos lá então? Desarquivamento do inquérito policial. 2 pontos. É possível se aparecer prova nova, né? É possível se aparecer prova nova, vírgula. Salvo quando o arquivamento se deu por ser o fato atípico, salvo quando o arquivamento se deu por ser o fato atípico. Sempre com ressalva. Ressalva é um pé atrás. Senhores, se perguntar para você, vem cá, inquérito policial pode ser desarquivado? Você vai dizer, depende. O inquérito policial poderá ser desarquivado se, letra A, com autorização judicial, falso. Por determinação do Ministério Público, falso. Letra correta é, se aparecer uma prova nova. Nesse caso do exemplo, o depoimento dela é uma prova nova. Eu que estava de boa, um belo dia, recebo um oficial de justiça entregando uma citação e eu já estou respondendo o processo. Vou em cima do meu advogado, cara, você não falou que eu estava livre? Sim, aí ele vai explicar para mim. É porque, na verdade, apareceu uma prova nova. E o artigo 18 do CPP fala que pode ter denúncia se aparecer uma prova nova. E ter denúncia é a mesma coisa que desarquivar. Ok? Só que você colocou o seguinte, pessoal. Então, vamos lá. Quem que arquiva inquérito? Juiz, para arquivar o inquérito, ele dá uma decisão. Tudo na justiça é assim. O juiz não vai pegar o inquérito e falar para o assessor dele, leva para o arquivo. Não. Ele vai dar uma decisão de 1, 2, 3, 15 mil páginas, explicando por que ele está arquivando o inquérito policial. Porque a decisão tem que ser fundamentada. É assim que exige a Constituição Federal. Toda decisão tem que ser fundamentada. Aí surge a problemática. O inquérito policial, a decisão que arquiva inquérito policial, o arquivamento, ele é definitivo ou não? Regra não. O arquivamento do inquérito policial não impede que ele seja desarquivado. Isso você já sabe. O único requisito é a autorização judicial. Falso. O único requisito é a prova nova. Claro que no seu exame vai dizer que se tiver autorização judicial, pode o delegado continuar investigando. Não, delegado. Se o inquérito policial foi arquivado, para você continuar investigando, só se tiver uma prova nova. Porque para você continuar investigando, é a mesma coisa que falar que você desarquivou.
Ok? Só que aí você colocou o seguinte, ó, não desarquiva. Não desarquiva. Mesmo que tiver uma prova nova, não desarquiva, mesmo que tiver uma prova nova. Quando, vou usar aqui porque é ruim para os colegas enxergar lá, não desarquiva quando o fato é atípico. Estudaremos aqui o direito penal e os elementos do crime. De qualquer forma. O colega falou o seguinte, ó, interessante. Ô Marciano, se o delegado não pode continuar investigando, quem que vai buscar a prova nova para ele? Nesse caso, a prova nova chegou porque ela procurou a delegacia e falou, delegado, que o senhor foi fazer 10 vezes na minha casa? Entendeu? Vou te dar um outro exemplo de prova nova. Eu fui investigado por um furto na Caixa Econômica Federal, por exemplo. Né? Estourou caixa eletrônico, pedi parará. Investigou, como levei filmagem e tudo mais, não deixou filmagem, não conseguiu testemunha, a promotora, melhor, procuradora, porque Caixa Econômica é Ministério Público Federal, a procuradora da República, que é a promotora federal, pediu o arquivamento. Juiz federal, juíza federal, arquivou. Beleza. 4 anos depois, eu fui preso em Palmas, em Tocantins, em flagrante. Lá,